Tudo começa com alguns valentões roubando o lanche do cara principal. Que chatice, né? Nosso cara fica tipo, ei, vocês não podem simplesmente roubar minhas coisas. Mas a garota valentona diz, cara, é o apocalipse, temos que estocar, e depois o chama de inútil. Aí, tempos desesperados exigem medidas desesperadas, então ele implora pelo seu pão de volta. Mas a valentona responde, não, você é só um novato. Totalmente patético. Pesado. Mais tarde, uma das valentonas diz, esse cara é só um Zé Ninguém, um completo degrau. Ainda no chão, nosso herói diz, posso ter meu lanche de volta, por favor? A valentona não gosta disso e pisa no braço dele com seu tamanco. Que grosseria, né? Ela olha para baixo e diz, você é um perdedor, sonhando com uma garota rica. Então ela solta a bomba. Aí escolheu meu irmão, então cai fora ou sofra para sempre. Todo machucado, nosso cara pensa, Lin e Liu, vocês vão se arrepender disso. Então, bum, uma tela de jogo online aparece, dizendo que ele tem muitos créditos de vingança agora. Hora da vingança. Ele fica chocado ao perceber que esse sistema desonesto é real, mas ele pensa, já fui humilhado o suficiente, e agora esse sistema quer que eu me submeta. O sistema diz, não, você pode revidar, e a raiva dele se transforma em créditos 100 vezes mais. Lendo isso, ele fica animado com o bônus incrível. Determinado, ele pensa, vou acabar com todo mundo que me desrespeitou. Então uma mulher aparece, perguntando por que ele está apenas sentado ali. Irritado, o ruivo diz, cara, você não pode fingir um ferimento com ketchup. Nosso herói se aproxima, entrega a ela um pacote e diz, estou me sentindo generoso hoje. A Shu fica totalmente envergonhada, fica com raiva, e bam, mais créditos para ele. O sistema é legítimo. Depois de dar mais coisas, ele pergunta se é o suficiente e diz, se você tiver bom gosto, vai ganhar ainda mais. A mulher pensa que ele está quebrado, mas é generoso, e pergunta se os suprimentos são realmente dela. Enquanto ele sai, o loiro confirma, sim. E se precisar de mais, é só chamar. A afeição dela aumenta em 20, pensando que ele é generoso e meio fofo. Com esse aumento de afeição, ele ganha 58 mil, e mais, todos os presentes para Shu são reembolsados. Na mosca. Comemorando, ele entra no prédio e avista dois rostos familiares. Sorrindo, ele pensa, o caixa eletrônico está online. A garota vê Chunhou e pergunta como ele subiu lá, provocando sobre problemas no elevador. O ruivo diz, o loirinho não consegue vencer a deusa, mas Il responde, não tenho medo de sapatos estragados. A garota se irrita, não fale mal. Você não pode tê-la. Sem se abalar, ele diz, vou deixar passar. Ela é uma garota de nível A. A raiva da Liu atinge o nível 78. Então, Shuyao aparece. Nosso cara cora porque ele se mudou só para encontrá-la, e funcionou. Vendo a deusa, o ruivo tenta se apresentar, mas ela vai até o loiro, perguntando por que ele não a encontrou. O valentão pensa, como esse moleque conhece a Shu? O herói a convida para pegar suprimentos, mas ela diz que os preços estão altíssimos agora. O pão foi de 8 yuans para 160, um aumento de 20 vezes. Ao fundo, a garota gótica comenta, admita que você está quebrado. Pare de fingir. O loiro exibe os suprimentos, dizendo, se precisar de mais, é só pedir. É perigoso lá fora. A garota gótica está furiosa, perguntando como ele conseguiu tanta comida. O nível de raiva dela dispara para 113. Certo. Apertem os cintos para essa jornada maluca. Então o cara diz, ei, ela é fera em radiologia, mas não consegue nem discutir. Qual é a dela? A garota, super irritada, responde, perdedor. Como ousa me envergonhar assim? Shu, totalmente impassível, diz ao loiro que ele vai ficar na casa dela agora porque precisa de um guarda-costas. O sistema diz, cara, acumulou mais de 200 mil créditos com todo esse caos. A garota, de olhos arregalados, pergunta se ele tem algum truque mágico com comida, mas ele apenas desvia da pergunta. Com um olhar de lado, ela se pergunta por que ele tem estado tão tranquilo ultimamente, suspeitando que ele está tramando algo. Shu comete um deslize, mas então ele diz, vamos cozinhar. Estou faminto. A deusa da beleza sorri, vendo o rapaz resistir ao seu charme, o que o torna ainda mais intrigante. Mas, na verdade, ele está na cozinha, aliviado por ter mantido a calma. De repente, a TV anuncia uma mega onda de frio com ventos fortes e chuva. O rosto do herói se fecha, percebendo que o apocalipse significa clima maluco, apagões e sabe-se lá o que mais. Bum! As luzes da cozinha se apagam. Shu pergunta, por que a energia acabou agora? A onda de frio nem chegou ainda. Uma batida forte na porta quebra o silêncio, alegando ser uma verificação da vizinhança. Lá dentro, a garota ruiva diz para eles esperarem.
O cara ao lado dela acha estranho, já que a última verificação foi há apenas um mês. Ela imagina que é por causa dos problemas de água e energia, mas o cara principal não engole essa. O nível de frustração dela está subindo. Além disso, se fosse sobre água ou energia, o pessoal da administração do prédio deveria cuidar disso. Sentindo que algo está errado, o cara pega uma faca, escondendo-a atrás das costas, pensando que pode ser uma armadilha. Espiando pelo olho mágico, ele vê algumas figuras suspeitas parecendo ansiosas. Ele decide não abrir a porta, dizendo para eles incomodarem os vizinhos. Eles o ignoram, insistindo na verificação de rotina. Do outro lado, eles estão falando coisas sem sentido. Shen Yu diz à garota para ficar atrás dele, porque sem ela, não há como aumentar seus créditos. Confuso, ele percebe que suas palavras fizeram Shu Yaoji gostar mais dele. Então, bam, a porta é arrombada. Nem mesmo com medo, a luta parece difícil. Eles invadem, com o objetivo de roubar todas as suas coisas para sobreviver. Shen Yu diz que são oferendas para um familiar falecido, mas a mulher não se importa. Irritado, ele não vai deixá-los levar sua comida. Com uma faca em cada mão, ele avisa os ladrões. Todos ficam apavorados quando ele corta a garganta da mulher. Se eles querem seus suprimentos, terão que passar por ele. Em pânico, os caras seguram suas facas, prontos para se defender. Sorrindo, o jovem oferece misericórdia, deixando-os sair com um saco de comida. Vendo a situação, eles decidem aceitar o acordo. Pegando os suprimentos, eles dizem para ele saber o seu lugar no apocalipse. Virando-se, eles vão embora, animados por conseguir um pouco de pão. Mas Shen Yu está apenas brincando, não vai deixá-los levar sua refeição. Ele ataca um dos saqueadores por trás. Percebendo seu movimento, um deles se defende com uma faca. Ao lado dele, a garota está surtando enquanto ele brinca com a cena. Segurando uma faca, o homem afirma que toda a comida é dele. Com seus poderes, o protagonista diz que pode criar comida do nada. Vendo o tolo baixar a guarda, ele avança rapidamente. Naquele momento, ele elimina a última ameaça. Enquanto Shu Yaoji grita, ele brinca que ela deveria guardar para mais tarde, ganhando novos pontos. Verificando o sistema, ele vê que só tem comida e itens essenciais para a garota. Shen Yu não se abala por eliminar aquelas pessoas do comitê, planejando enterrá-los no jardim comunitário, mas seus planos são frustrados por algumas pessoas na porta. Sem recuar, Shen Yu ameaça acabar com todos eles. Liu Ye vê como ele é louco, dizendo que vai chamar a polícia. O protagonista avança, chutando o cara onde dói. Sendo vizinhos durante o apocalipse, eles acharam que se unir era a melhor opção. Mas Shen Yu só queria ver o mundo pegar fogo. A garota ficou furiosa quando percebeu que ele não estava compartilhando seus lanches. Se Liu Yi quisesse algo, ela teria que implorar ou trocar. Todos estavam cansados do drama interminável. Do nada, os guardas começaram a atacá-los. Shu Yaoji, armada com um salto alto, estava pronta para a briga. Shen Yu derrubou 2 capangas e avançou contra o último par. Ele chamou a dupla assustada de lixo enquanto os avaliava. Lin, sorrateiramente, pegou um vaso. Irritado, ele ameaçou acabar com o idiota e avançou. Mas Shen Yu foi muito esperto e percebeu o movimento. O vaso caiu no chão e se estilhaçou em pedaços. Depois de eliminar o jovem mestre Lin, ele prometeu dar uma lição em sua esposa e irmã. A jovem surtou ao ver o corpo sem vida. Ela rapidamente admitiu que estava errada e faria o que o herói quisesse. Ele a poupou e mandou Liu Yi dar o fora. Shu Yaoji brincou que o herói ainda tinha uma queda pela garota que ele deixou ir. O resto dos corpos, pela janela, como um aviso para se afastarem. Com uma onda de frio chegando, o irmão de Wei estava de serviço naquela noite. De repente, alguém gritou sobre corpos por toda a parte. Wei surtou quando viu seu irmão entre os caídos. Ele não tinha ideia de como aconteceu. O jovem mestre Lin estava acabado, seu corpo no chão. Uma chuva de cadáveres atingiu a rua, fazendo as pessoas correrem em pânico. A única reação de Wei foi desmaiar. Depois de jogar os corpos, Shu Yaoji perguntou o que viria a seguir antes que a onda de frio chegasse. Calma. O herói preparou uma refeição quente antes de verificar as coisas. O sistema mostrou que 200.000 pontos desbloquearam novos itens na loja. Shen Yu estava animado para a garota experimentar sua comida. Ela ficou chocada, sentindo-se em casa mesmo no apocalipse. Mas Shen Yu não tinha tempo para comer, preparando-se para a onda de frio. Ele conseguiu mais pontos com Shu Yao, chegando a 273.000. Lá fora, as pessoas estavam ajudando a irmã de Wei, que estava desacordada. Vendo Shen Yu observando, o garoto não ficou feliz em vê-lo novamente. O herói perguntou se estavam falando com ele. Depois de uma piada, ele deu um tapa no garoto atrevido. Shen Yu gastou 100.000 créditos para aumentar seus status, perfeito para lidar com delinquentes.
Observando, o homem ficou impressionado com a força repentina do herói. De joelhos, ele implorou por misericórdia, dizendo que as escolhas eram poucas no apocalipse. O garoto no chão prometeu não fazer mais piadas e ajudar se necessário. O herói ponderou sobre a situação dos irmãos. Suando frio, eles esperaram pela decisão de Shen Yu. Curioso, ele perguntou por que a água e a energia haviam sido cortadas. Eles explicaram que o prédio todo estava sem serviços e que foram de porta em porta roubando suprimentos. Shen Yu ordenou que os serviços públicos fossem restaurados e que trouxessem Lin Dei-Wei, prometendo proteção. No sofá, a irmã de Wei acordou enquanto os rapazes desfrutavam de uma refeição saborosa. Ela não tinha ideia de onde estava. Vendo o macarrão, ela se perguntou sobre o estoque de suprimentos. Shen Yu, o mestre da comida, esperou Wei acordar. Irritada, ela não conseguia acreditar que seu irmão estava chamando um estranho de irmão mais velho por macarrão. Ela disse que mesmo que Shen Yu fosse legal, ela não deixaria seu irmão aí entrar. Mesmo por uma tigela de macarrão, ela se recusou a comer. Seus pontos de raiva dispararam até que ela jogou a comida fora. Wei exigiu que lhe dessem macarrão, ou seu irmão se vingaria. Lentamente, ele colocou sua panela de comida na mesa e agarrou o braço dela com firmeza. Impassível, ele a jogou para fora de seu apartamento. Shu Yaoji estava super preocupado em deixar uma garota no frio. Tipo, quem faz isso? Mas Shen Yu? Não. Ele estava tranquilo, nem um pouco incomodado. Wei estava lá parada, chocada que o cara pudesse deixá-la esperando no corredor. Ela olhou ao redor e, sim, o inverno havia chegado com tudo, com neve e tudo mais. Batendo na porta, ela prometeu a Shen Yu que seu irmão o pouparia se ele abrisse. Mas, reviravolta, o irmão dela já era, tipo, morto e frio. Shen Yu tinha acabado completamente com o jovem mestre Lin, sem piedade. Mas a garota estava convencida de que seu irmão estava bem. Então, do nada, uma garota com um casaco de inverno abre a porta e convida Wei para entrar. Shu Yaoji, espiando pela porta, estava preocupada que Liu Yi pudesse virar Lin Dei-Wei contra eles. Um dos caras disse, por que não ajudar a irmã de Wei? Ela está passando por um momento difícil. Wei correu para o abraço de sua amiga, precisando de muito consolo. Enquanto isso, Shen Yu estava planejando seu próximo passo, todo estratégico e tal. De repente, houve um barulho na porta. Alguém estava vindo. Suspense. Alguém disse que estava feliz por Ji saber quando se acalmar. Uma voz disse, tipo, deixe Shen Yu entrar, ele está congelando e morrendo de fome. A garota estava de joelhos, implorando, agarrando as roupas dele, em puro desespero. A mulher disse a Yi para não se rebaixar a esse nível. Era só por causa de um macarrão. Sem hesitar, ele disse para ela se afastar, tipo, o mais rápido possível. A garota continuou implorando, dizendo que a culpa era toda dela. Ela seria leal agora. Mas o cara? Não estava acreditando. Nem um pouco. O amigo dele estava tipo, tem que haver outra maneira de sair dessa confusão. A mulher de cabelo selvagem estava perdendo a cabeça, culpando o irmão morto do amigo pela falta de suprimentos. A garota ficou chocada ao ouvir que sem o dinheiro do irmão dela, Yi teria abandonado Shen Yu. Para ela, a mulher e o irmão dela eram um lixo total, mereciam o que receberam. O drama estava esquentando, como cães latindo um para o outro. Antes que ficasse mais louco, o cara soltou 2 bombas. Apontando para Yi, ele disse para ela se acalmar e não ser um monstro. Apontando para outra, ele soltou o que tinha matado o irmão dela, e ela nem sabia. O medidor de raiva dela atingiu 578, e ela jurou derrotar Shen Yu. Antes que ela pudesse se aproximar, ele bateu a porta com força. Depois de tudo aquilo, a raiva dela continuou aumentando, misturada com uma mega tristeza e decepção. Deixando aquele caos, ele percebeu que a garota era épica com um temperamento à altura. Ele acumulou 2.272 pontos de fúria, agora tranquilo com mais de 400.000 créditos. Seu rosto se iluminou, percebendo que estava ganhando, garotas caídas com um prêmio gordo. Sua equipe, totalmente confusa com suas risadas assustadoras. Animado, o chefe anunciou que eles iam festejar muito naquela noite, por conta dele. Mas ele sentiu algo estranho, uma vibe esquisita no ar. Shu Yaoji disse, tipo, é estranho a energia ter acabado de novo e ninguém ter roupas quentes. Provavelmente, a temperatura estava caindo tanto que afetou os circuitos, não era culpa do comitê. Primeiramente, não precisa entrar em pânico. Eles ainda tinham gás para se manterem aquecidos. Ele verificou o sistema, viu que precisava de 500.000 créditos para desbloquear novos itens na loja. Vendo aqueles números grandes, ele achou que a mulher era boba por não comprar roupas quentes no verão. Os pontos de fúria de Shu Yaoji dispararam, percebendo que o chefe estava reclamando dela. Fazendo-a importar, ele disse para ela parar de latir. Ele com certeza comprou cobertores no verão.
Pensando que o frio subiu a cabeça dele, a equipe observava, meio apavorada. A mulher o fuzilou com o olhar com 523 pontos de fúria, dizendo que o cérebro do cara estava congelado. Com o caos, o cara percebeu que estava acumulando mais pontos do sistema. Pronto para arriscar, ele tinha mais de 519, desbloqueando uma nova categoria. A raiva de Shu Yaoji continuou alta, dizendo que não podiam desrespeitá-la só porque ela tinha suprimentos. Enquanto isso, o cara estava acumulando mais pontos, tirando a sorte grande. Então, bum, a energia voltou, e eles estavam salvos. Depois de gastar 100.000 créditos, ele garantiu meio ano de contas de uma só vez. Com um megafone, ele gritou para todas as esposas traídas e sogras assustadoras ouvirem seu plano de vingança épico. Dentro do prédio, algumas pessoas o chamavam de idiota total e o criticavam. O sistema mostrou que seus pontos de fúria estavam disparando, o que era incrível para nosso herói. Essa é a emoção de ficar rico da noite para o dia, baby. Enquanto isso, sua equipe achava que o cérebro dele tinha congelado completamente. Verificando o sistema, seus créditos atingiram a impressionante marca de 836.700. O trio achou que o chefe tinha enlouquecido e observava tudo como falcões. Ignorando todas as perguntas, ele disse a todos para irem dormir cedo. Shu Yaoji não tinha a menor ideia do que seu Shen Yu estava aprontando. Enquanto isso, vozes diziam para a unidade 701 dar o fora. Agora eles achavam que estavam fritos, perdendo toda a esperança. Mas o herói conhecia todos os truques e não estava preocupado. Confusos, seus amigos acharam que ele tinha sofrido uma lavagem cerebral. Lá fora, uma mulher os desafiou a abrir a porta, ameaçando quebrar a caixa de força deles. Essa era San Shiner, a famosa celebridade da internet. Reconhecendo a voz, o herói na porta usou seu charme. Irritados, disseram para ele parar com a besteira o mais rápido possível. Mas o cara não se abalou com suas ações ou com o caos que causaram. Ficando super irritado, o cara decidiu quebrar a caixa de força. Com um martelo na mão, ele descarregou toda a sua raiva nela. O herói assistia a cena como se fosse um filme, sem fazer nada. San Shiner avisou que é isso que acontece quando um perdedor mexe com eles. Naquele momento, o jovem deu um sorriso misterioso. Levantando a mão, ele posicionou os dedos da maneira certa. De repente, a caixa de força amassada foi consertada quase instantaneamente. Todos ao redor ficaram chocados com o que acabou de acontecer. Provocando o cara que a quebrou, ele disse que era fraco e não tinha comido o suficiente. Não deixando barato, ele pegou seu martelo novamente e bateu na caixa de força. Deixando-a totalmente destruída, ele pensou que não tinha mais salvação. Seu rosto mudou rapidamente quando viu que a caixa de força estava de volta ao normal. Para o herói, aquele cara ainda era um completo fracote. Ouvindo suas palavras, o cara lançou um olhar furioso para o herói. Erguendo o martelo, ele mirou em acabar com Shin Yu primeiro. Enquanto ele atacava, o herói se esquivou rapidamente para o lado. Esticando o pé, ele fez o cara tropeçar nos próprios pés, criando a chance perfeita para chutá-lo onde realmente dói. O suor no rosto do cara mostrava toda a sua dor. Dali em diante, ele seria conhecido como o Príncipe do Vazio. Furiosa, a mulher avisou que mesmo com energia, ele ficaria sem comida e teria que fazer compras. Ignorando-a, ele não achou que isso fosse um grande problema. Ouvindo que ela era uma grande influenciadora, ele não se assustou e ofereceu comida para comemorar. Vendo a situação se desenrolar, os dois ficaram mais desesperados, percebendo que o herói tinha tudo. Com sua fúria crescendo, San Shiner não conseguia acreditar que ele transformou tudo em comida. Nem mesmo uma influenciadora com milhões de fãs tinha poderes como aqueles. Enquanto sua equipe segurava um pouco de comida, o herói continuava recebendo ameaças. De repente, uma chuva de ovos voou em direção aos seus oponentes. O cara sugeriu que o garoto parasse com aquele comportamento imediatamente. Ignorando, ele pegou uma tigela e bateu na cabeça dele. Perdendo o equilíbrio, ele escorregou e caiu de bunda. Depois de causar uma grande cena, ele disse à sua equipe para entrar no apartamento. Agora o objetivo deles era derrotar Shen Yu, não importava quanto tempo levasse. Ouvindo as batidas fortes na porta, eles sabiam que não demoraria muito para que arrombassem. Verificando o sistema, o guerreiro decidiu desbloquear uma nova categoria com seus pontos. Seus olhos pousaram na notificação da categoria de roupas desbloqueada. Lá fora, a chuva caía forte. Shu Yaoji percebeu que a chuva ácida estava chegando, e o cara achou que era o momento perfeito para um passeio. Colocando a mão no ombro de seu amigo, ele disse que o jovem tinha potencial. Entregando-lhe uma jaqueta de plumas, ele pediu para explorarem a área juntos. Animado, o rapaz continuava fazendo perguntas ao chefe, pensando que ele poderia liderar algum grupo secreto. Ele abriu a porta, deparando-se com aquelas pessoas de antes. Empurrando a influenciadora para o lado, ele disse para ela não bloquear o caminho.
A raiva da garota era evidente ao perceber que ele não respeitava uma influenciadora com milhões de fãs. Procurando algo para comer, Zhao Tian tentou culpar a mulher por todo o caos anterior. Percebendo que ela quer se aliar a um cara superpoderoso, a influenciadora fica super irritada. Determinada, ela se oferece para sair com Shen Yu, pedindo para ele a convidar, prometendo boa comida e bebida. Sem pensar duas vezes, o protagonista dá um tapa nela. Ele não acredita que ela teve a coragem de compará-lo a um cara comum. Em um tom ameaçador, ela o avisa para não fazer isso de novo. Sem medo de mais nada, nem mesmo de seus seguidores, ele bate no rosto dela novamente. Furiosa, Sanzenor não consegue entender por que ele é o único que não está tentando impressioná-la como todo mundo. Enquanto isso, Zhao Tian tenta mostrar que é totalmente leal ao seu novo humano, mas acaba levando um soco do parceiro de cabelo azul. Vendo o caos, Shen Yu olha ao redor. Uma voz chama por alguém. Sentada no chão, Wei parece estar congelando. O jovem coloca sua jaqueta de plumas nela, ouvindo seus pedidos de ajuda. Enquanto a garota recebe conforto do jovem, Shen Yu diz que vai verificar lá fora. A chuva ácida já havia destruído tudo ao redor. As plantas e os carros estavam totalmente destruídos, mas o herói precisava pegar um pacote no ponto de entrega. Enquanto ele caminha pelas ruas, uma mulher encostada na parede o chama. Determinado, ele não vai cair nessa armadilha. Charmoso, ele decide falar sobre o tipo de problema que a garota é para ele. Naquele momento, uma faca afiada é apontada para seu pescoço. Ameaçando o guerreiro, ela ordena que ele se dispe imediatamente. Mas ele tenta de todas as formas sair daquela confusão, deixando a garota cada vez mais irritada. Olhando para o rosto dela, ele diz que ela é realmente especial. Segurando a faca com força, ela continua a ameaçá-lo, dizendo que acabará com ele se não fizer o que ela manda. Sem demonstrar medo, ele começa a tirar a jaqueta. Com raiva, ela diz que se ele não tiver nada de útil, não pode nem falar com ela. Com um sorriso, Shen Yu tenta irritá-la ainda mais. De repente, ela percebe algo estranho nas mãos dele. O protagonista pega suas roupas de volta e diz para ela falar com ele novamente quando aprender a pedir com educação. Olhando para as mãos, a garota percebe que as roupas desapareceram completamente. Com seu nível de raiva aumentando, ela ataca o herói com uma faca. Mas ele é muito mais rápido e agarra o braço dela com toda a sua força. Ele a empurra contra a parede de tijolos. Segurando o braço dela, ele diz que ela não é qualificada. Enquanto ela diz que sem esses recursos, as pessoas são apenas números, vidas sem valor no apocalipse. Ela lhe dá uma missão, pedindo que vá ao hospital da cidade, recompensando-o com 2 pacotes de macarrão. Aquela comida seria suficiente para deixá-lo super grato, já que formigas eram apenas formigas. Não aguentando todo aquele abuso, o herói dá um soco no rosto dela. Sob a chuva, ela toca o rosto machucado pelo tapa. O nível de raiva dela está nas alturas, mas o protagonista parece não ouvir suas queixas. Enquanto a chuva ácida cai, ela chama por Shen Yu. Dando-lhe as costas, ele dá seu endereço, apostando que ela não terá coragem de aparecer. Naquele momento, ela pensa que vai pegar seus suprimentos e fazê-lo pagar por tudo. Voltando para casa, ele traz um pacote nas mãos. Sentada no chão, a influenciadora espera Shen Yu aparecer. Desesperada, ela agarra suas pernas e implora para que ele a aceite, prometendo realizar todos os seus desejos. No momento em que ela percebe que ele tem suprimentos ilimitados, seu afeto dá uma virada de 180 graus. Sun Center afirma que era super ignorante antes, mas agora será propriedade do herói. Trazendo-a para dentro, ele diz para ela tomar um banho, não querendo que seu chão fique sujo. O sistema mostra que todo o dinheiro e recursos gastos com a influenciadora serão reembolsados 100 vezes para o armazenamento. A próxima categoria, Superpoder de Fruta, é desbloqueada com 3 milhões de créditos. Shu Yaoji não acredita que ele foi atrás de um simples pacote, mas o chefe diz que ele deveria buscá-lo. Dando as costas, ela avisa que nunca disse que queria se casar com o protagonista. Abrindo o pacote, ele encontra um ursinho de pelúcia. Brincando, Aishao diz que não sabia que o chefe tinha um lado tão sensível. Segurando o rapaz pelo pescoço, os dois vão dormir, deixando a sala principal para Shen Yu. Naquele momento, parece que um terremoto está acontecendo. Uma voz ameaça Shen Yu do lado de fora da porta, dizendo que vai acabar com ele naquela noite. Vendo todos olhando para ele, o chefe diz que não fez nada. Irritado, ele manda todo mundo dormir imediatamente. Sentindo algumas dores de cabeça, o herói percebe que não terá seu sono de beleza esta noite. Sem chance. Relaxando na sala, ele diz que, se a mulher conseguisse abrir aquela porta, ele entregaria seu distintivo de chefe da base. É sério. Sua equipe está animada, totalmente na mesma vibe do chefe. Sanchiner percebe que os irmãos mais velhos têm aquele toque especial. Além disso,
Ele tem uma influência absurda, tipo, do mais alto nível, sem dúvida. Vem e manda as duas calarem a boca, dando-lhes um tapa de leve na cabeça. Tomando um chá, os heróis refletem, tipo, sua vibe é a sua tribo, sacou? Shu Yaoji se pergunta se eles deixariam uma mulher acordar o quarteirão inteiro, mesmo já passando da hora de dormir. Irritado, o guerreiro diz que quando Notre Dame tentou expulsar a ruiva, ele foi seu parceiro para o que der e vier. Seu medidor de raiva atinge o máximo sempre que o chefe fala. Chegando na porta, ele digita o código. Lá fora, a garota tem uma arma apontada para ele. Segurando-a firmemente, ela diz, vou explodir sua mente, literalmente. Suas escolhas? Acabar com ele ou se juntar à equipe e perseguir seus sonhos. Mesmo assim, ela não está pronta para abandonar sua lista de vingança. Naquele momento, o guerreiro percebe que está lidando com uma verdadeira esquentadinha. Ela fecha a porta novamente, ainda pensando no bloqueio de poder épico de Shen Yu. Jogando a toalha, ela diz, vou deixar passar, mas da próxima vez, você está frito. Abrindo a porta tranquilamente, Shen Yu diz, eu sou um homem de palavra. Vem comigo. É a sua melhor aposta. Mas ela não tem tempo para a conversa dele e lhe dá um soco na cara. Lá dentro, Shu Yaoji está esperando com um banquete de macarrão e carne. Impressionada com o estoque apocalíptico de Shen Yu, ela se pergunta, como isso é possível? Nesse momento, a loira se aproxima do protagonista, dizendo que está faminta. Irritado, o rapaz diz, calma aí, o humano te protege. Ouvindo isso, ela fica nas nuvens e o aperta. Enquanto isso, a ruiva pergunta a Lin se ela está correndo para o hospital da cidade porque não está se sentindo bem. A garota de cabelo curto diz, sem tempo para conversa, preciso chegar lá antes do amanhecer. Nesse momento, o herói está cozinhando, mas Lin o arrasta pela orelha. Enquanto é arrastado, ele diz, volto já. E a ruiva diz, se cuida. Deitada no sofá, a garota durona diz, não se preocupe, vaso ruim não quebra, e ele é resistente. Lá fora, a garota de cabelo curto diz, essa moto sequer funciona? Sorrindo, Shun diz, sim, essa belezinha aguenta qualquer coisa. Irritada, Lin diz, você esqueceu da evolução? A bateria já era. Ouvindo isso, o loiro diz, você acredita na luz. Sem hesitar, ela lhe dá um soco. Gritando, ela diz, eu devo estar louca, confiando num canalha como você. Mas o herói liga a moto e diz para ela subir. Chocada, ela diz, por que essa moto não está enferrujada pela chuva? Yu diz, minha jaqueta de penas bloqueia a chuva ácida. Dan, o mesmo com a moto. Com isso, ele diz, segure-se firme. Vamos dar um passeio selvagem pelo apocalipse. Zou pensa, esse cara está animado no apocalipse. Será que ele é o salvador que o papai mencionou? Nesse momento, o sistema diz, a afeição de Zou aumenta em 10 pontos após a vitória romântica. O protagonista tem um saldo de 2.210.000 pontos. Com isso, o rapaz diz, me dê a arma para um upgrade. A garota de cabelo curto está chocada, ele pode aprimorar armas. Em sua mente, o loiro pensa, 100x de cashback, e a pontuação de afeição da garota. Mais tarde, eles chegam ao local e são parados por um guarda. Lei diz, ei, sou eu. Mas o cara diz, não me importo. O velho diz, ela deve estar carregando todo tipo de germes com essa aparência. Xiao intervém, dizendo ao guarda para parar com a besteira. O velho diz, tem uma língua afiada, rápido como um raio. O herói acerta o guarda, derrubando-o. O loiro diz, deve ser enema de glicerina, e diz que o cara deveria agir como bucha de canhão. De repente, um esquadrão inteiro de guardas aparece. Yu tem sua arma pronta, afirmando que vai mostrar a todos o que um deus do tiroteio pode fazer. Ele começa a atirar nos guardas, e eles caem como moscas, com até implorando por misericórdia. O protagonista apenas lhe dá uma pancada com sua arma. Nada demais. Eles entram, e Joe chama pelo velho Tim. O velho a chama de Pequena Rosa e se pergunta como ela chegou lá com toda aquela chuva ácida lá fora. Irritada, ela diz para ele se acalmar e pergunta sobre o progresso do experimento. Enquanto isso, o protagonista está tentando fazer a enfermeira examiná-lo. Sua amiga puxa sua orelha, dizendo que ele está procurando por problemas. A enfermeira intervém, dizendo que o apocalipse acabou de começar e a sobrevivência é o que importa. Tim diz, não há muitos jovens tão habilidosos quanto Chong Wei, e a moça diz que ele tem recursos e contatos absurdos. O loiro intervém, perguntando se aquele lixo é banhado a ouro, e a enfermeira se pergunta se ele está com inveja. Ela revela que seu Chong Wei tem todos os bens e diz que o jovem só está tentando se aproximar da irmã dela por causa deles. O loiro diz, vocês dois são farinha do mesmo saco. Lei brinca que Shun até compra macarrão com carne em casa, não apenas pão simples.
A enfermeira não consegue acreditar, dizendo que os recursos estão bloqueados e os chefes acumularam tudo. O loiro diz, você está vivendo no passado. O velho pergunta se o protagonista é do governo ou um empresário, e ele diz que não. A garota de rosa diz ao avô para parar de perguntar, dizendo que o rapaz é apenas um encrenqueiro. Lei tenta defendê-lo, mas sua irmã diz que ela só está com inveja porque Chong Wei não a escolheu. Do nada, Chun dá um tapa na enfermeira, aumentando a raiva dela em 558 pontos. Ele continua a dar tapas, deixando-a ainda mais furiosa. No chão, ela diz que seu Chong Wei é do grupo Alvei, mas o protagonista não se importa. Então, o homem aparece, e sua esposa conta tudo. Ele está furioso, perguntando quem mexeu com sua esposa, e ela aponta para o loiro. O marido dela ordena que seus capangas batam no garoto, mas eles machucam as mãos ao socá-lo. A enfermeira, furiosa, diz para eles acabarem com o rapaz. Um cara pega uma faca, mas Chun a chuta para longe como um chefe. O líder está irritado, chamando seus capangas de inúteis. Lei diz a Chan Wei que ele só se aproximou da irmã dela por causa dos dados do experimento. A enfermeira discorda, dizendo que seu marido a ama de verdade. O protagonista pega os dados, dizendo que os entregará se eles os pouparem. A garota não consegue acreditar que o rapaz é esse tipo de pessoa. O líder diz, combinado. A enfermeira chama o rapaz de covarde. Não é surpresa, ele está com a irmã dela. Ao fundo, a irmã mais nova está furiosa, planejando lidar com Chun-Yo se eles sobreviverem. Com os papéis, o líder diz que eles estão de saída. Joe está sorrindo, dizendo que não está apaixonada, e que ela e seu marido sempre foram iguais. A mulher diz que algumas pessoas não nasceram para a riqueza, e o protagonista começa a zombar dela. A enfermeira, irritada, pede ao marido para agir, e ele envia seus capangas novamente. O protagonista pede um tempo. A mulher se pergunta se ele está com medo, mas ele diz que não sente medo desde que o apocalipse começou. Zoltan já está de saco cheio, dizendo que o pai do experimento está com eles, e o rapaz não vai manter a pose de durão. O protagonista mostra que o pai sumiu do grupo. O líder está chocado, e sua esposa diz aos capangas para resolverem isso. Xion começa a queimar os arquivos, dizendo a todos para se acalmarem. O grupo entra em pânico, e o loiro os amarra. Lei está furiosa, perguntando se o garoto sabe o que está fazendo, já que os arquivos são cruciais. Ele a segura pelos ombros, perguntando se ela acredita na luz, e ela diz que sim. O garoto ri, dizendo que ela acredita em algo tão bobo, deixando-a ainda mais irritada. O sistema diz que 4.695 pontos de raiva foram acumulados. Troque pelo estoque privado do anfitrião de 469.000. O protagonista diz à sua amiga para não se estressar. Ele tem toda a questão do experimento genético sob controle. Um velho, super curioso, pergunta se o jovem é um gênio da medicina. Amarrada, a enfermeira começa a zombar da pergunta do velho, dizendo que ela e o marido poderiam ter transmitido essa tecnologia. O protagonista se aproxima, dizendo para a mulher não pirar só porque ela tem um defeito no cérebro. Ela fica com raiva, mas o protagonista brinca que já tomou sua vacina antirrábica, então não está com medo. Continuando com as provocações, Shen diz que ela tem um psicológico fraco e se irrita fácil. Provando o que ele disse, os níveis de raiva dela continuam subindo. Na cabeça deles, Zhou pensa, vou acabar com esse garoto quando a equipe de Aoi aparecer. Enquanto isso, no apartamento, o loiro pergunta se Shu tem perdido o sono. A ruiva responde que sim, não conseguiu dormir. Iziner diz para não se preocupar. Shen Yu é uma fera. Do nada, Yao sai correndo de casa e desaparece. Ao mesmo tempo, no laboratório, Shen pergunta se o garoto consegue mesmo evoluir genes, e ele apenas diz, relaxa. Então o garoto diz, hora do café da manhã, e put, suprimentos por toda parte. A enfermeira fica de queixo caído, se perguntando como, já que todos os suprimentos estavam trancados. Tentando sobreviver, o líder diz, farei o que o garoto quiser. A enfermeira se intromete, dizendo que também topa qualquer coisa. Ela se gaba de que pode fazer mais que a irmã, e o protagonista diz, prove. Lei intervém, dizendo que o loiro não deveria brincar, pois King Wei ainda é uma ameaça. Sorrindo, Shen diz para não se preocupar. Eles vão esmagar essas pragas de uma só vez. A garota argumenta, dizendo que o jovem mestre do grupo Aoi é um profissional em artes marciais e perigoso. De repente, alguém grita, exigindo os dados genéticos ou o hospital já era. Um cara de cabelo roxo avisa que eles têm 30 segundos. Um garoto de cabelo verde pergunta por que eles simplesmente não atacam. O rapaz responde, quer acabar como eles, e diz que o supervisor Lee já está cuidando disso, acrescentando que eles parecerão uns fracotes. O terceiro chefe o chama de idiota. Observando da janela, Lee diz que Xiaobai está lá embaixo e vai enrolá-los. O protagonista diz,
Vou comer primeiro, deixando sua parceira furiosa porque já passou muito da hora do café, e a raiva dela aumenta em 245 pontos. O velho Tim diz que Xiao precisa dele porque o pai já era, e que ele vai enrolá-los para que a dupla possa fugir. Amarrado, o líder exige liberdade, mas o protagonista apenas lhe dá um chute na cara. Nada demais. A enfermeira grita pelo jovem mestre, dizendo que está no laboratório do terceiro andar. Ao ouvir isso, o garoto de cabelo verde diz que é a voz de Miau e que eles precisam salvá-la. Mas o terceiro mestre apenas dá um tapa em seu homem e ordena explosivos. O protagonista aparece, dizendo que o jovem mestre do grupo ouvia super decidido. Irritado, o líder ouve e ordena que o garoto diga ao seu mestre para entregar os dados ou se preparar para morrer. O loiro está totalmente confuso. O terceiro mestre diz que apenas 3 pessoas em Zan conseguiriam derrotar tanta gente sozinhas, mas o herói diz, eu consegui, e o chefe o soca. O protagonista recua rapidamente, e o garoto diz que se exibir no apocalipse é burrice. Com um olhar selvagem, o cara de cabelo roxo pergunta se o jovem quer morrer. Enquanto isso, Oley diz que vai ajudar seu amigo, mas o velho Tim diz que ele não é um cara qualquer e não desperdiçará sua vida. O líder manda o velho reescrever os dados, e a enfermeira diz para a irmã se acalmar e admitir seu erro. A garota pergunta se Xiao Bais estaria interessado nela, e ela responde que sim. Sorrindo, a enfermeira diz que seus pretendentes poderiam chegar até Shangjin. A garota apenas diz que os padrões da mulher são baixos, deixando-a super irritada. Lá fora, o terceiro chefe começa a espancar o herói. Ele diz que os movimentos do garoto não são ruins, mas que ele deveria se acalmar se não quiser ser derrotado em 3 movimentos. Sorrindo, o protagonista diz que 3 movimentos são tudo que ele precisa para dar conta de todos. Nesse momento, um dos capangas fica todo irritado e avança contra o garoto, mas Julei entra em ação para salvar o dia. Ela leva um golpe e acaba caindo em cima de seu amigo. Vendo isso, o terceiro chefe pergunta se o garoto está se escondendo atrás de uma garota para resolver seus problemas. Os capangas começam a chamar o garoto de covarde por se esconder atrás de uma garota. Irritada, a garota diz que Xiao Bais é alguém com quem o herói não pode lidar e não deveria se exibir. Mas Shen manda ela sair, e ao ouvir isso, a garota simplesmente vaza. Então, o chefe envia seus capangas atrás do loiro. Com um olhar de pura raiva, Yu apenas pediu ao sistema para cuidar disso. Do nada, alguém chega de carro. É uma mulher que começa a dar sermão em Xiao, fazendo-se contorcer. Ela é Gao Ziliao, a filha mais velha da família Gao, uma das 3 grandes de Zan. Ao vê-la, o herói se pergunta por que ela está tão brava, tipo 10 vezes o normal. Nesse momento, Lei fica brava e pergunta onde estão os olhos de Shen. Então, a loira se apresenta ao herói, e sua amiga, toda enciumada, o chama de nojento. De repente, o velho Qin aparece. Gao diz ao velho que é um prazer conhecê-lo e que suas habilidades de modificação genética são incríveis. Ela diz que essa tecnologia poderia mudar o apocalipse se fosse compartilhada, e Shen pergunta se precisa ir para a família Gao. Zhou explica que a família dela tem uma equipe de pesquisa genética incrível com todo o equipamento e tecnologia. Com um sorriso sarcástico, o loiro pergunta por que a família dela simplesmente não faz isso sozinha, e esse comentário aumenta os pontos de raiva dela. Agora, a herdeira pede para o rapaz pensar sobre isso e diz que sua família é a melhor escolha para servir a qualquer um. Intrometendo-se, o protagonista diz que ela está falando com a pessoa errada, o que a deixa ainda mais irritada. Então, o velho diz que a tecnologia de modificação genética que ele inventou é meio instável. De repente, o valentão de cabelo roxo aparece e pergunta se eles terminaram de conversar. A loira pergunta o que ele quer dizer, e Xiao exige que eles entreguem os dados de modificação genética. Gao diz que o cara quer tudo, e ele diz que todas as famílias terão que beijar seus pés se ele conseguir. Nesse momento, Yu diz que o chefe é muito convencido e afirma que tem apoio da Associação de Animais. Ao ouvir isso, Xiao saca uma arma, dizendo que não é de levar desaforo para casa, e que já se cansou do garoto. Furioso, o chefe ordena que seus capangas joguem todos para dentro do prédio, e eles o fazem. Zhou diz que Shen está fazendo Xiao abandonar todos para ficar com a pesquisa, mas a irmã dela diz que o cérebro dele não é tão profundo. Agora o velho Qin diz que confia nas habilidades de Shen para tirá-los dali em segurança. Sem outra escolha, a herdeira apenas confia na palavra do velho. Enquanto isso, Xiao acende uma bomba lá fora. Ele a arremessa no prédio e, bum, ela explode. Sorrindo, o homem diz que o garoto não vai despertar, já que nem ele consegue. Então um dos capangas pergunta se isso é o suficiente, e o chefe diz que eles usaram toneladas de explosivos. Mas alguém aparece ao fundo. É o herói, que diz que o homem não deveria brincar com fogo. Em choque, Xiao se pergunta se esse garoto é um monstro.
Agora, Zou diz ao chefe que ele perdeu, mas ele diz que ela o está subestimando muito. Gal pergunta se eles acham que podem lidar com eles com apenas algumas armas, mas ela sussurra para o protagonista e pergunta se sua barra de mana não tem tempo de recarga, e ele diz que não sabe. Ao ouvir isso, a garota fica abalada e perde toda a sua confiança. Então, Xiao ordena que seus capangas atirem. Em sua mente, o loiro sabe que há muitas armas e ele não pode escapar. Determinado a arriscar, ele usa seu poder para transformar as armas dos capangas em armas de brinquedo. Vendo isso, o terceiro chefe fica todo nervoso e confuso. Então alguém grita que as armas estão com eles. É a valentona irmã de Wei com sua equipe. Rapidamente, o herói pula no carro e todos fogem. Dentro do carro, um dos garotos avisa que a chuva ácida está chegando. De uma forma engraçada e louca, um monte de gente está espremida no carro, incluindo o herói que manda o motorista ir para a escola. Ao ouvir isso, todos começam a surtar porque aquele lugar é uma zona proibida cheia de zumbis. Sorrindo, o garoto manda eles pisarem fundo. A loira, totalmente irritada, diz que é uma zona de perigo nível 8 e que se ele quiser ser devorado, deveria ir sozinho. Então a valentona menciona que a chuva ácida chegou e o velho fica impressionado que o manteve o carro inteiro. O herói diz que de jeito nenhum ele consegue enfrentar esse apocalipse sozinho, então ele vai ajudar todos a subirem de nível para protegerem os seus. Na escola primária, um gatinho demoníaco aproxima-se furtivamente de duas crianças. Ele ataca, mas Wei o derruba com força. O protagonista diz que ninguém precisa se preocupar com zumbis com esta moça por perto. Shen pergunta qual é o superpoder da valentona, e ela brinca sobre ser imbatível em berlindes. Acontece que, com este poder, Wei tem berlindes infinitos, e isso também melhora outras habilidades. Uma criancinha pergunta se ela está aqui para salvá-los, e ela diz, sim, desde que a criança obedeça. Então a valentona pergunta se ele viu uma criança chamada Shen Yushin da turma 1, terceiro ano, e o garotinho diz, não. De repente, alguém começa a gritar, e a mulher diz que vai verificar. Ela arromba a porta com um pontapé, fazendo uma entrada triunfal, mas é apenas um garoto careca tentando se exibir para uma garota, irritando seu amigo. Mais tarde, a ex-valentona pergunta sobre Shen Yushin. A professora diz que eles estão presos desde que o mundo enlouqueceu, e a cantina está vazia há séculos. Ela explica que algumas pessoas e criaturas zumbis invadiram o lugar esta manhã, transformando a escola num caos. Depois de saber dos detalhes, a valentona sai a correr e diz a Shou para ficar de vigia. Noutra sala, ela encontra o protagonista a espancar um tipo qualquer. Curiosa, Wei pergunta sobre o tipo que está a levar uma sova, e o rapaz começa a explicar. Há 10 minutos, o herói estava à procura de Xiaoqin quando um tipo se aproximou dele. O loiro diz que é irmão de Yushin e quer levá-la para casa, mas o tipo aleatório pede que ele prove. Confuso, o herói diz que visita a sua irmã na escola toda semana e pergunta se o tipo não o conhece. Mas o tipo aleatório diz que não pode deixar a criança ir com qualquer um, a menos que ele prove. De braços cruzados, Yu diz que isso é suspeito e nenhuma criança pode ficar a menos que ele prove que é professor. Então um tipo aleatório pede às crianças para dizerem quem ele é, e todas gritam, Professor Zhao. Sorrindo, o tipo diz ao rapaz para dar o fora, mas o protagonista diz que isso não prova nada, já que ele não acredita que ele seja o irmão de Xiaoqin. Ao ouvir isto, o tipo fica zangado, mas o rapaz brinca que talvez ele não seja o professor Zhao, mas sim um mutante com o cérebro congelado. Com uma cara séria, o herói diz ao tipo para ligar para sua mãe para provar, ou então vai levar uma tarefa. Irritado, o professor ataca, mas o seu soco é bloqueado como se não fosse nada. O herói então diz à sua irmã para se esconder bem, e a criança diz que já está escondida. A tremer de medo, o professor implora ao rapaz para não fazer isso, mas o seu apelo é interrompido por um soco massivo do protagonista, que o manda voar. Nesse momento, Wei aparece a perguntar se o herói enterrou a sua irmã viva, mas a criança aparece e chama pelo irmão. Eles correm um para o outro e abraçam-se, e ao fundo, a valentona brinca que a celebração do irmão dela ainda nem acabou. Yu então pergunta sobre Gao, Xiao e os outros, e Wei diz que não sabe, mas supõe que Gao está a ensinar zumbis a ler. Enquanto isso, noutro lugar da escola, a Harris está a torrar um zumbi, dizendo que ele é um novato a fazer escolhas de sobrevivência estúpidas. Estendendo a mão, ela diz que vai assistir à transformação dos monstros. À distância, a valentona diz que a força mental de uma garota rica é assustadora. Rindo, Shen diz que é como Sazan de Tang. Isso deixa a mulher furiosa, e o seu medidor de raiva dispara para mais de 6.000, levando ao caos. Neste momento, a professora aproxima-se e pergunta se todos eles têm superpoderes. Enquanto puxa a orelha da amiga, a heroína diz que sim e manda toda a gente sair dali o mais rápido possível.
A mulher começa a agradecer a equipa, mas o rapaz diz, não é nada demais, só estou aqui pela minha mana, não para bancar o herói. Gal está curiosa se ele não aproveitou o momento, e então, bam, o sistema diz, parabéns. Acabaste de ganhar 10 milhões. Ele está apenas a olhar, a pensar, din-din, descarregado. Então a senhora dos óculos entende, mas ainda está super grata pela ajuda deles. Um da equipa diz, não vamos tomar conta das crianças? Mas o protagonista responde, cara, há imensos jardins de infância por aí. A Harris concorda, dizendo que é perigoso depois de escurecer, e o careca sugere dar uma fruta à professora. Então a valentona diz, silêncio, pessoal, e o loiro fica a observar, a pensar que este tipo é incrível. De repente, um alarme soa. A moça diz, esse é o alerta de perigo. Os monstros estão perto. Espreitando para fora, a chuva ácida ainda está a cair. Convidados estavam a invadir a escola. Com isso, o protagonista diz, primeiro passo, eliminar todas as ameaças escondidas. A valentona diz, eu trato dos andares do meio. Os meus berlindes nunca falham. Enquanto isso, a Harris diz, a família Gal vai encontrar-nos em breve. Todos estão a lutar contra criaturas zumbis. O protagonista diz, vou buscar o velho Tim e depois trancar a escola. Surpreendentemente, o velho está relaxado a usar o seu tablet enquanto um zumbi bate na janela. O protagonista aparece, derrota o zumbi, sem problemas. Ao sair, Tim diz, os miúdos têm energia. Acho que a crise da escola está resolvida. Mais tarde, eles chegam à escola, e o protagonista diz, isto é totalmente obra da enfermeira. Ela aproxima-se, dizendo que o primeiro andar está limpo. Apenas 5 crianças sobreviveram. O loiro pergunta a Gal se eles conseguem escapar, e a Harris responde, só há 30% de chance, e o herói fica animado. A mulher irrita-se, avisando que esse é o melhor cenário possível. A criancinha diz, o meu mano é o melhor. Eu acredito nele. Mesmo para uma criança, Gal grita, não confie cegamente. A vida de todos conta. A ruiva pergunta, quais são as chances de sobrevivência se ficarmos aqui? A rapariga rica diz, 100% se não formos encontrados, 0 se formos. Sorrindo, o protagonista diz, isto é emocionante. Schner pergunta se é mesmo 0 com habilidades, e a outra loira diz, sim, o mesmo se fugirmos. Ao ouvir isto, o tipo quase careca fica estressado. O herói está animado, a perguntar que monstros estão por perto e o que eles comem. Shen está esperançosa, dizendo que Shen pode ter um plano, mas Shen diz, não. Mas o rapaz diz, talvez haja uma maneira. Ele pergunta se o que há para desbloquear a seguir, e o sistema responde, modificações genéticas. Óbvio. Lin está irritada, agarra-o, desembucha, para com o suspense. Segurando a mão da rapariga, o protagonista diz, calma. Vou fazer algo épico esta noite. Mais tarde, ao anoitecer, o rapaz prepara um banquete. Ele serve a sua adorável irmã com cuidado. Depois de comer, a equipa prepara-se para a batalha. Olhando para trás, o protagonista diz, os VIPs estão aqui. Os zumbis começam a aproximar-se. Shen está chateado, a minha carne ainda não está pronta. E a ruiva diz, não podemos simplesmente esperar para sermos devorados. Shen levanta a mão, eu posso esperar. A minha carne também não está pronta. O velho diz, eu confio no Shen Yu. Ele vai cozinhá-la bem. Sorrindo, o rapaz diz, obrigado. O velho tem bom gosto. A loira dá uma palmada na cabeça do rapaz. Desembucha o plano. Ninguém aqui tem vidas extras. O protagonista pergunta ao velho quão cheio ele está, e Tim responde, tipo, uns 60% satisfeito. Mudando de tom, o herói diz que o vinho quente foi servido para derrotar Hua Seng, e hoje, ele está servindo carne de monstro. O loiro manda Zhou verificar o inimigo, mas sem lutar, e pede para Fei criar um pouco de névoa. Ele menciona que tanto o Wei quanto a Influencer são do tipo de área de efeito, e que devem relaxar até os monstros chegarem ao pátio. A Harry se intromete, dizendo que também é de área de efeito, mas o protagonista diz que ela é a arma secreta, para guardar para o grande momento. Enquanto isso, a ruiva diz que é suporte e que fará um plano quando Zhou voltar. Então o líder diz para Fei ficar com Shui aonde quer que ela vá, e o garoto pergunta qual é o plano do herói. Com um sorriso assustador, Yu diz que vai dar as boas-vindas aos seus convidados. Fora da escola, um zumbi aparece. O protagonista se aproxima e acerta um soco forte, mas então o zumbi é atingido por uma bolinha de gude de longe. Vei diz a todos para pararem de tirar sarro dela. De braços cruzados, a influencer diz que os monstros não são muito espertos, e que a senhorita Gal estava exagerando. A ruiva discorda, dizendo que foi a fumaça de Fei que salvou, senão os zumbis teriam estragado a festa. Enquanto elas discutem, um zumbi se arrasta e começa a pegar fogo. Vendo isso,
as garotas dizem para o loiro dar o fora. De repente, um barulho alto assusta todo mundo. Gal fica brava e chama o protagonista de idiota. Lei diz que vai ajudar, e o loiro brinca. Tudo bem se ela quiser arriscar. Só não arraste os outros com você. Irritadas, ou pergunta o que ela quer dizer, e Gal explica que nem os explosivos de Shelby conseguiram parar o garoto. A parceira dela dá de ombros, dizendo que Shio não deveria agir como uma mimada. É o apocalipse. Ouvindo isso, o loiro apenas pensa que, se sobreviveu àqueles explosivos, provavelmente está bem. Do nada, uma porta explode com um estrondo. O trio de garotas assiste da varanda e vê que é a Zhou-Lei. Shu diz que precisa descer, mas Wei tenta impedi-la, dizendo que aquele cara é como uma barata imortal. Sorrindo, a influencer concorda e diz que o chefão não vai decepcionar ninguém. Preocupada, a ruiva apenas observa, esperando que seu amigo fique longe de problemas. Lá fora, o garoto começa a tossir por causa da fumaça. O protagonista brinca que alguns monstros comem cru, mas este aqui quer um churrasco. Ouvindo isso, Fei diz que o garoto definitivamente tem potencial para ser o chefe. O herói continua, dizendo que é um pequeno passo para o zumbi, mas um salto gigante para a espécie dos monstros. Todos ficam chocados enquanto Xiong-Yu está relaxando na fumaça, rindo. Envergonhada, Lei pergunta se ele está com frio. Ele fica confuso, e então percebe que suas roupas sumiram. Rapidamente, ele se veste, e mais zumbis aparecem. Zhou diz que a segurança do prédio é fundamental, então ela está fora. Vendo a horda de zumbis, a ruiva se pergunta se Shen-Yu consegue dar conta. Na varanda, Wei se prepara para tirar mais bolinhas de gude. Um zumbi se aproxima sorrateiramente do protagonista e faz um ataque fedorento. O zumbi se assusta com o cheiro do garoto. Debochadamente, Yu diz que tem comido bem, deixando o zumbi furioso. Então o garoto pede para a influencer fazer o que sabe, e Wei tapa os ouvidos. Com um megafone, a influencer começa a cuspir besteiras como se fossem palavrões. Os zumbis ficam tontos com isso. Tapando os ouvidos, o garoto diz que é incrível, mas alguns zumbis começam a descobrir de onde vem a voz. Preocupada, a socialite pergunta o que Shen-Yu está tramando. Chin diz que todos os monstros da zona restrita estão vindo na direção deles. Fei está preocupado, tentando proteger a irmã do chefe. Ele se ajoelha e diz para a garotinha que vai ajudar a irmã Shuyao e pede para ela voltar para o quarto. Dando um pirulito, a garotinha diz que é melhor ele voltar em segurança. Sorrindo, o garoto recusa, dizendo que não come lanches de criança, mas agradece a consideração. Preocupada, a ruiva diz que mais monstros estão vindo. Sentindo o oposto, Sanshiner está toda relaxada, dizendo que Shen-Yu tem tudo sob controle, mas Wei está tipo, não, o cara é um imã de caos ambulante. Enquanto isso, um dos membros da equipe está relaxando com seu chefe, que manda, está com medo de bater as botas. O cara quase careca diz, tipo, não, isso dá azar. E o cara principal diz, tipo, ei, garoto, volte aqui. Enquanto fuma, o capanga pensa, sem a equipe, eu estaria frito, e essas habilidades épicas, nem pensar. Pegando o cigarro, o herói diz, tipo, cara, fumar é um perigo para a saúde. Enquanto essa lição de vida é dada, uma horda de zumbis se aproxima. Com as mãos nos bolsos, o protagonista diz, tipo, não atrapalhem meu estilo legal e bonito. Então o capanga pensa, tipo, vou ficar perto do chefe de agora em diante. Sorrindo, o herói diz, tipo, sistema, faça o que você sabe. E bam, ele acumula 43 mil pontos de raiva, trocando-os por algumas melhorias épicas. Ele desbloqueia modificações genéticas, poderes de luz e domínio ecológico, nada demais. Com uma vibe assustadora, o garoto diz, tipo, a noite de hoje vai ser tranquila. Rápido como um raio, o herói saca alguns Power UPS. Ele os engole, e boom, ele está brilhando como um Super Saiyajin. À distância, Jian pensa, tipo, o que o garoto está aprontando? Com um olhar feroz, o loiro diz, tipo, não me importa quem o zumbi era antes. Então ele arremessa uma bolinha de gude comestível no monstro com toda a sua força. Com ciúmes, Wei diz, tipo, ei, esse é o meu golpe. Nesse momento, os punhos do herói faiscam, e ele acerta um mega soco em um zumbi. Admirado, Fei diz, tipo, uau, esse é o meu poder. Olhando para trás, Yu pensa, tipo, agora eu consigo ver os pontos fracos deles. Ele avança em direção aos zumbis, derrubando-os como se não fosse nada. Surpresa, Yao pensa, tipo, será que Shen-Yu tem todos os poderes? Nesse momento, Lei diz, tipo, chefe, cuidado, enquanto um zumbi avança. Mas o garoto gira, derrubando-o enquanto dá um sermão. Irritado com o jogo sujo, o loiro está se preparando para um golpe maior. Com um soco, ele manda os zumbis pelos ares. No estilo One Punch Man. Chocados, Zhao diz, tipo, essa força é insana. Wei diz,
tipo, exibido. E a ruiva diz, tipo, não esperava por essa. Analisando a situação, Gao diz, ser tão famoso vai chamar a atenção do chefão. E Tim diz, Shen Yu tem suas razões. De repente, o celular da influencer vibra, e ela atende. Ao amanhecer, o herói finalmente derruba o último monstro. Então a loira se apressa, dizendo que há confusão no Distrito Oeste, pedindo para ele ir junto. Debochadamente, Yu diz, tipo, a família Gao está com problemas? O que eu tenho a ver com isso? Ignorando, a mulher apenas grita para ele ir. Então, a equipe vaza da escola, indo para o oeste. Mais tarde, Shen está fazendo um vlog, se autodenominando um usuário de poder charmoso, e mais. Ele conta sobre o sistema lixo que encontrou, dizendo que pode comprar qualquer coisa da loja dele. O garoto pode ganhar muito se irritar garotas lixo ou cortejar deusas. Sua equipe tem Zhou, que só quer saber de brigar, e Lin Beivei, a ex-valentona. Também na mistura estão Fei, Shu Yao, a ruiva, e San Shiner, a influenciadora. Terminando com Gao Xiu, de uma família rica, e sua irmã, Shen Yuxin. Então, o velho Tim diz, é hora de ir. Yu diz, ah, sim, velho Tim, o gênio da genética. Agora o loiro está se perguntando se são monstros ou pessoas causando caos no oeste, onde a família Gao está. Logo, eles são parados na estrada. Uma mulher de cabelo azul aparece, e o loiro revela a identidade dela. A Major Jian diz, ainda há monstros na cidade, então vou escoltar a jovem de volta por segurança. Ela abre caminho, e Gao agradece. De repente, o loiro salta para fora, dizendo a todos para esperarem. Ele desconfia da gentileza, perguntando se estão sendo enviados para a morte. Confusa, a Major pergunta, quem é esse garoto? Então sua equipe aparece e o apresenta como chefão, o usuário de poder supremo e imbatível de todo o universo. Ao ouvir isso, a mulher fica super irritada, se perguntando de onde esse palhaço veio. O herói intervém, dizendo que sabe que ela está o provocando, e a Major o avisa que ele está brincando com fogo. A oficial tenta dar um soco no garoto, mas ele bloqueia como se não fosse nada. Com um sorriso sarcástico, ele pergunta se ela lhe dará seu número se perder. Mas a Major simplesmente dispara um tiro com a outra mão, derrubando o líder no chão. Jian diz ao garoto para pedir esse tipo de favor ao rei do inferno. Olhando para baixo, a Major diz que é isso que acontece quando se brinca com ela. Vendo isso, Gao grita com Jian Ling, perguntando como ela usou. A oficial retruca, dizendo que é uma major do exército, não a guarda-costas pessoal de Gao, então não tem que ouvir a pirralha mimada. Shu Yao intervém, dizendo que a mulher não pode simplesmente matar pessoas assim, mesmo sendo militar. Jian dá de ombros, sem se importar nem um pouco. Alguém diz que isso é uma bagunça total e que as pessoas não podem controlar tudo. A militar concorda, dizendo que ninguém pode impedi-la se ela decidir eliminar alguém. Mudando de assunto, Jian diz a Gao que o presidente está esperando. A influenciadora diz que há algo suspeito nessa mulher e que eles não deveriam ir com ela. A Major diz que não tem ideia do que aquele covarde do Xiao Bai estava pensando. Ela resmunga sobre o azar que é ser enviada para capturar pessoas como este grupo. Sorrindo, o protagonista diz que foi uma bela demonstração de força militar, e a mulher fica chocada que o garoto ainda está vivo. Shen imita sua cara de choque, deixando-a ainda mais furiosa. Com a arma em punho, ela diz que o garoto se acha só porque tem alguns poderes, e isso é simplesmente estúpido. Jian diz que o terceiro mestre, Xiao, mencionou que se não conseguirem capturar as pessoas vivas, talvez tenham que eliminá-las. Sem medo, o herói diz que a Major apenas se tornou o cachorrinho de outra pessoa. A mulher fica irritada e tenta atirar, mas o garoto desvia. Ela e sua equipe começam a atirar, mas o protagonista desvia de todas as balas como se estivesse em um videogame. Logo, a militar percebe que está sem munição. Yu se aproxima, dizendo que ela pode gritar o quanto quiser, e suas palavras a irritam novamente. Sem outra opção, Jian avança para uma luta corporal, mas o garoto desvia novamente. Depois de desviar de outro golpe, o protagonista diz que Xiao enviou o oficial militar para cuidar de sua equipe. Nervosa, ela percebe que quase caiu na armadilha de Xiao Bai. Gao intervém, dizendo que há um traidor no oeste, e a Major Jian veio encontrar a equipe e eliminar o traidor. Ao ouvir isso, a oficial militar diz que está pronta para servir a jovem, e ela e sua equipe se ajoelham. Confuso, o herói se pergunta se esse tipo de coisa é só para o personagem principal. Wei pergunta do que ele está reclamando, e Shen diz que algumas pessoas simplesmente terão azar. Enquanto isso, Xiao diz ao chefe da família Gao que Jiu está sendo um pouco dura, e que ele deveria tomar a decisão certa por ela. Alguém menciona que a equipe não quer estragar tudo de novo e pergunta onde está a jovem. O garoto de cabelo roxo diz que tem virado noites, o que está afetando sua audição e memória. De repente, alguém chuta a porta e a abre.
É a Major Jianling, se apresentando para o serviço. Um dos caras fica irritado, perguntando o que uma pessoa do exército está fazendo aqui. Então, Xiu também aparece, empurrando o valentão com toda a sua força. Ele fica bravo, dizendo que não tem mais medo dela, mas ela simplesmente lhe dá um tapa na cara. Furioso, Xiao a chama de raposa e manda amarrar o loiro e levá-lo embora. Pegando sua arma, a oficial militar diz que o plano é perfeito, e que ela também não é vegetariana. Sem notar a arma apontada para ele, Xiao continua rindo, dizendo que vai se divertir muito hoje. Mas então ele vê a arma e pergunta por que a Major está apontando uma arma para ele. Ao fundo, o protagonista chega para zombar dele novamente. Vendo o loiro, Baizi o xinga, chamando de idiota e dizendo que Jianling o traiu. Sorrindo, o protagonista diz, desculpe, afirmando que é um cara legal, ao contrário daqueles que pensam que viverão para sempre. O valentão logo percebe que está sendo provocado, para o deleite do herói. De repente, o vilão explode em uma risada louca e maligna, perguntando se eles realmente acham que são os únicos com poderes. Gao fica tipo, uau, você encontrou outras pessoas com poderes. Com um sorriso, Xiao diz ao loiro para ser sua garota, prometendo segurança para a família dele. Em sua cabeça, o herói pensa, existem mais pessoas com poderes? Sou o único com um sistema? Então ele tem a ideia de blefar, afirmando ser o único que pode cultivar frutas de habilidade, perguntando se o cérebro do mestre fritou na explosão. O valentão morde a isca, rindo, dizendo que Shen Yu deve ter roubado frutas de habilidade e está apenas fingindo ser forte. Ele se gaba de que encontrará um usuário de poder, para que sua família tenha todo tipo de habilidades. A equipe fica desanimada, percebendo que o valentão está apenas se gabando de coisas que nem aconteceram. Intervindo, o pai de Gao pergunta à sua filha sobre o cara loiro. Ela diz que ele é Shen Yu, um entregador de Jian Shen. Ao ouvir isso, o pai dela fica em silêncio. Gao argumenta que viu o garoto usar poderes e conseguiu habilidades por causa dele. O homem questiona Tin sobre dar tecnologia a um cara comum em vez de a sua família chique. O velho tenta explicar, mas o cara diz, apenas mate o garoto. Ele é uma cobaia. Xiao tenta argumentar, mas seu pai a interrompe, dizendo que ela não deveria ter pena de um cara de classe baixa. A garota insiste que não é isso. E seu pai fica todo irritado, perguntando se ela está afim do entregador. O loiro nega, dizendo que ainda está confuso. Sem tempo a perder, o homem declara que vai eliminar o garoto. O loiro implora ao mestre Gao para não ser precipitado, explicando que estão todos no mesmo time, mas o homem discorda. O chefe da família diz que o garoto é apenas um entregador. Mesmo com poderes, é como um gato cego encontrando um rato morto. Xiao concorda, dizendo que podem contratar outro usuário de poder para esmagá-lo. Nessa bagunça, o chefe da família ordena que sua equipe tire os poderes do garoto e o jogue fora. Mas o velho intervém, dizendo que o chefe não pode fazer isso. Argumentando, o homem diz a Tim para não se preocupar. Ele tem um monte de cobaias. O velho explica que o chefe entendeu errado, revelando que ele ainda não descobriu como obter poderes. Ao ouvir isso, o cérebro do chefe da família começa a funcionar. Sendo sincero, Tim diz que Shen Yu pode ser o único que consegue cultivar frutas de habilidade. Todos ficam chocados e assustados com essa bomba. De forma falsamente dramática, Yu diz que não poderia se juntar à família Gao como um cara qualquer. Mudando de atitude, o chefe da família começa a chamar o garoto de seu genro, envergonhando sua filha. Um capanga chama o loiro de cunhado Shen, dizendo que agora são todos uma grande família. Yu brinca que os padrões da família são altíssimos, então ele tem medo de uma grande queda. Seu novo cunhado lhe assegura que ele não vai cair, prometendo protegê-lo. Mas o herói diz que não é o suficiente, insinuando que o chefe da família é um gênio secreto. A loira fica irritada, dizendo que o garoto está se exibindo só porque ganhou um pouco de respeito. O chefe da família intervém, concordando com o cunhado, dizendo que ele pode impor qualquer condição. O rosto do herói se ilumina, perguntando se ele realmente pode. O chefe diz que pode, desde que seja algo que a família Gao consiga resolver. O herói começa a encarar a loira, fazendo-a se contorcer. Sem pensar duas vezes, ele diz que quer que a filha do chefe se case com Baizi. O cara de cabelo roxo se ajoelha, implorando para seu futuro sogro dizer que sim. Envergonhada, Xiao pergunta se Shen Yu deseja morrer. Nervoso, o garoto diz que foi só uma brincadeira, dizendo para ela não levar a sério. O chefe vai direto ao ponto, perguntando o que é preciso para o herói se juntar à família Gao. Na moral, Shen diz que não curte jogos de azar ou drogas, e é melhor o chefe entender o recado. Ao ouvir isso, o cara fica todo empolgado, como se tivesse ganhado na loteria. Xiao está de joelhos, dizendo à loira que não vale a pena confiar no garoto, tipo, de jeito nenhum. Mas Jiao simplesmente diz, ei, valentão, desapareça. Então um da galera do herói fala,
Por que não dominar a Zona Oeste em vez de trabalhar para o Sr. Rabugento? O Prota tem um plano, no entanto, fazendo-os pensar que está tudo tranquilo, para que baixem a guarda, bem sorrateiro. Seus amigos dizem, isso é se entregar de bandeja. Mas o garoto responde, que nada. É esconder nosso poder, esperando pelo momento perfeito. O chefe da família Gal fala em mais tarde, mas Shen diz, que tal agora? Com uma vibe mais sombria que o guarda-roupa de um gótico, o garoto diz, eu quero o lugar do velho. Ao ouvir isso, a cara do sujeito vai de 0 a você acabou de dizer isso. Bem rápido, chamando o garoto de atrevido.